a gente vai ver as características histológicas, então, da musculatura lisa, do músculo liso. As camadas teciduais na musculatura lisa, elas estão normalmente organizadas em diferentes direções no órgão onde elas estão presentes. E existe uma grande diversidade no controle da contração da musculatura lisa. Elas podem ser controladas por hormônios que estão presentes na circulação, por mediadores parácrinos, por atividade elétrica da membrana plasmática, por modificações que ocorrem no meio e devido também à resposta a neurotransmissores. Características gerais: são células alongadas. Quando a célula é alongada, a gente costuma dizer também que ela pode ser chamada de uma célula fusiforme. O núcleo ele é único e localiza-se no centro da célula. Disposição, então, em camadas celulares, como a gente já mencionou, a gente vai ver isso, então, em algumas imagens. Tem uma grande capacidade de regeneração, a gente já falou de capacidade de regeneração, no músculo estriado esquelético era média, no músculo cardíaco não se regenerava, e aqui tem uma grande capacidade de regeneração. A contração também ela é involuntária. E aqui não existe organização de forma sarcomérica, aqui é diferente. E também é diferente quais são os filamentos contráteis. Aqui nós temos 3 tipos de filamentos contráteis. Vamos ter filamento de miosina, vamos ter filamento de actina e vamos ter filamentos intermediários. Esses 3 filamentos, eles estão organizados no que a gente chama de uma rede tridimensional ao longo de todo o citoplasma da célula, fazendo com que as organelas, elas ficam presentes nos polos celulares. Aqui a gente tem 2 imagens. Nessa imagem do lado direito, a gente tem fibras musculares lisas, e é por isso que elas são chamadas de lisas. Por quê? Porque existe ausência de estriação transversal, justamente porque os filamentos contráteis não estão organizados na forma de sarcômero, mas sim organizados na forma de uma rede tridimensional. Então, como não tem estriação, ele recebeu o nome de músculo liso. Então, aqui, ó, em corte longitudinal, a gente observa então a organização das fibras musculares lisas, e aqui em corte transversal, como que elas estão organizadas. Aqui a gente tem a presença de uma artéria, tá? Altamente vascularizado também, com capilares e vasos sanguíneos de diferentes calibres. Então, rede tridimensional, como a gente está vendo no esqueminha aqui, ó, aqui seria a rede, então, tridimensional dos filamentos contráteis, o núcleo sempre no centro, presença de mitocôndrias, porque também precisa de ATP para que ocorra a contração muscular, ausência de sarcômero. No sarcolema, que é a membrana plasmática da célula muscular lisa, existe a presença de junções do tipo gap, que permitem a troca, então, de pequenas moléculas e íons. As organelas, como eu já mencionei, vão ficar localizadas nos polos celulares, e a contração muscular leva a uma redução no volume total da célula. A célula contrai e ela diminui no seu volume total, em termos de quando ocorre a contração muscular. Aqui a gente tem 2 imagens mostrando a organização em camadas. Então vejam só, aqui a gente tem uma camada que era circular ao órgão, então, por isso que quando a gente corta, a gente vai ter um órgão com luz, o músculo liso cortado de forma longitudinal, e aqui uma camada que era paralela ao órgão, então, e quando a gente corta, a gente enxerga o músculo de forma transversal. A mesma coisa nesse daqui. Aqui ela estava circulando o órgão, então cortado de forma longitudinal, e aqui de forma mais transversal, quase oblíqua, tá certo? Então, camadas celulares de músculo liso em diferentes direções. Aqui é uma parede de uma artéria. As artérias, elas podem ser artérias musculares. Nas artérias musculares, a gente vai ter a túnica média, que é essa região aqui, ó, que vem dessa linha pontilhada até essa linha pontilhada.
várias camadas de células musculares lisas. Então aqui elas estão cortadas de forma longitudinal, então compondo o que? A túnica média de uma artéria muscular, organizadas de forma paralela. E por último, essa tabela é uma tabela que compara as várias características como a localização, a composição em relação ao tecido conjuntivo, as estriações, a organização dos núcleos, os túbulos T, as junções célula-célula, enfim, as diferentes características para os 3 músculos. Então aqui vocês vão ter um resumo das principais características, tanto para a musculatura estriada esquelética, para a musculatura estriada cardíaca, como para a musculatura lisa. Resumindo, então, as diferentes características que a gente estudou ao longo dessas 4 videoaulas de músculo, de tecido muscular. Ok, gente? Eu vou colocar um fórum de discussão, um fórum tira dúvida. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a essas videoaulas, coloquem lá que eu vou respondendo para vocês. Ok?